Muito bem, meus amigos que estão assistindo a programação da Vale TV através do programa Caltripira. Estamos aqui no Colégio Plus e a aula de hoje é de inglês. Estamos aqui com o professor Wilson, que vai explicar para nós tudo o que está acontecendo de novidade neste ano de 2019 aqui no Colégio Plus. Professor Wilson, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Adilson, obrigado, de fato. Estou muito feliz em poder contribuir com algo em relação ao conhecimento concernente à língua inglesa para os nossos telespectadores e para você também. E aprender alguma coisinha conosco hoje. Com certeza, iremos aprender muito aqui hoje neste bate-papo. Professor, um novo método está sendo aplicado aqui no Colégio Plus. Eu gostaria que você explicasse para nós tudo que mudou para melhor esse ano. Esse método ele vai abordar uma metodologia ativa, Adilson. O que ele é diferente em relação aos outros métodos já existentes no mercado? Por exemplo, hoje em dia, quando você procura uma escola de língua inglesa para que você possa, de fato, aprender inglês, vão ofertar para você um pacote de 2 aulas semanais apenas. Então, 2 aulas semanais, às vezes com 10, 12, 13, 14, 15 alunos dentro de uma sala de aula. Então, você imagina, 2 horas, 60 minutos, você fazendo 2 aulinhas semanais com vários alunos e com um material, no geral, que na maioria das vezes aborda apenas o conteúdo gramatical. Então, o que acontece? O aluno fica na escola 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, e quando você tem a oportunidade de falar inglês com ele, o que acontece? Ele não fala. Por quê? Porque o método é totalmente gramatical e a carga horária que é disponibilizada para que ele possa estudar, ela não é profícua. Então, uma carga horária muito pequena e você não consegue ter bons resultados. Aí o que acontece? O aluno fica frustrado, o pai fica frustrado também, e nós temos aquele conceito errôneo na sociedade, que inglês é difícil e ninguém consegue aprender. Não é assim. Como é a nossa abordagem a partir desse ano? O que ela é diferente? O que o nosso método pode possibilitar e fazer com que o aluno de fato se sinta confortável? Primeiro, nós temos 10 aulas semanais de inglês. Não são só apenas 2. São 10 aulas. E nessas 10 aulas, como que funciona a nossa abordagem? Existe a gramática? Sim, porque nós temos que conhecer um pouco a estrutura do idioma para que nós possamos falar de uma forma execuível e confortável. Só o que acontece? É uma gramática dedutiva. Então, por exemplo, você vai se comunicar com o aluno, o método que nós utilizamos não é aquele antigo que o professor ficava de costa para a sala de aula, escrevendo aquelas fórmulas, aquele conceito gramatical mirabolante e transferia simplesmente o problema para o aluno. Isso não acontece. Ele fica assistindo a aula e ele vai adquirindo a gramática sem perceber que ele está aprendendo a gramática. É a mesma forma quando nós falamos com os nossos filhos, quando são pequenininhos, nós fazemos as correções de uma forma sutil, sem causar constrangimento e sem explicar para ele o conceito gramatical, aquela regra, aquela coisa extraordinária, complexa, que as crianças não entendem. Então nós temos que fazer o quê? Explicar a gramática, sim, mas de uma forma confortável. E assim o aluno consegue falar inglês bonitinho e com o passar do tempo ele vai fazendo a autocorreção, sem que eu tenha que falar não para ele, sem que eu tenha que falar que ele está errado, sem que eu tenha que causar nenhum constrangimento. Então ele aprende de uma forma gostosa e, de fato, fala inglês. É diferente. Agora eu quero saber como que o aluno ele recebe este método. Ele pega fácil a explicação ou ele sente um pouco de dificuldade no início? Funciona mais ou menos assim. Quando nós pegamos alunos provenientes de outros centros de ensino, que já têm, teoricamente, uma abordagem já consolidada, talvez eles possam sentir um pouquinho no começo. Falam, poxa, mas cadê o exercício de gramática? Onde que eu tenho que decorar para o professor tomar a regra amanhã? Isso não existe aqui. Não. Então, ele vê que tem uma flexibilidade, ele se sente muito mais confortável e percebe que ele começa a falar e todas aquelas regras que ele tinha aprendido, aquelas coisas maçantes e tal, ele percebe que são coisas muito simples. Estrutura simples, simples de fato, e ele consegue se comunicar sem a cobrança. E o mais interessante, quando nós trabalhamos com crianças, no geral, as crianças não têm medo de errar. E quando você trabalha com um método totalmente gramatical pesado, você frustra a criança desde pequenininha, ela não consegue mais desenvolver. Esse método não. Mesmo cometendo algum errinho, essa correção é feita de forma sutil, sem causar constrangimento, e ele vai adquirindo a língua, de fato, e consegue se comunicar de uma forma bem eficaz e gostosa, que é o que interessa para nós, pais e também alunos, né? Professor Wilson, com quanto tempo o aluno já consegue desenvolver um diálogo? Olha, com esse material, posso mostrar para você? Opa, vamos aproveitar e mostrar. Olha só, esse é o material, né? Ok, high five. Vou abrir para você e vou mostrar o que é surpreendente aqui. Olha só um instante. São 4 materiais nós temos aqui dentro. Vamos pegando aqui, só um instante, por favor. Prontinho.
O que vai acontecer, Adilson? Olha, com essas 10 aulas semanais, o que nós conseguimos fazer? O aluno fazendo aula conosco, dentro de 1 ano, ele consegue dominar todo esse conteúdo concernente à faixa etária dele. Então, se você for conversar, por exemplo, com uma criança de 9 anos que está fazendo inglês conosco, ela começou a fazer inglês conosco em janeiro e ela termina em dezembro do ano letivo. Ela, utilizando todo esse material, da forma que ele é apresentado pelo professor, pelo facilitador, ele consegue utilizar todo esse conteúdo de uma forma fluida, ou seja, uma forma fluente. Ele consegue conversar de acordo com a faixa etária dele. Por quê? Porque funciona assim, olha. Nós temos aqui, são 4 unidades, 4 livros, como eu disse para vocês. Nós temos o Starlight. Esse material primeiro, esse livrinho, é o livro de aquisição. Ou seja, é aquele na qual a gramática está inserida, entretanto, gramática dedutiva. Então, aqui ele vai aprender as regrinhas, vai fazer os diálogos e etc. Aquela comunicação que deve existir de uma forma fluida, como eu disse, e natural. Sem pressões, bem gostoso de fato. Nós temos 2 livros temáticos. O que é isso? Nós temos um livro que fala sobre ciências naturais e outro que vai abordar esse tema, artes e artesanato. Você fala, como é que funciona? É mais ou menos assim. O conteúdo que o aluno vê no ensino regular aqui no nosso colégio, no Colégio Plus, quando ele vem fazer aula conosco no contraturno, no período da tarde, o professor do contraturno, do curso de inglês, ele dialoga com o professor do ensino regular. Então, o que ele está aprendendo lá, o professor vai trazer para a realidade, na nossa sala de aula agora, no contraturno, em língua inglesa. Então, ele acaba vendo o conteúdo 2 vezes. Então, o que eu falo para o pessoal? Não é um curso de inglês, é um curso em inglês, porque ele vai abordar aquilo que ele conhece, mas em língua inglesa. É diferente, porque ele fala sobre ciências, ele fala sobre matemática, ele fala sobre arte, ele fala sobre história, sobre geografia, tudo junto, casando o diálogo, obviamente o vocabulário relacionado à idade dele e o conteúdo que ele está aprendendo em sala. Então, não tem como não aprender, é impossível não aprender. E o magnífico, a cereja do bolo que nós falamos, é esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. Projetos. Então, o que acontece? Esses projetos, eles despertam no aluno o protagonismo. Então, o aluno, de fato, ele é o protagonista. Então, nós temos temas aqui também e nós desenvolvemos projetos com eles. Por exemplo, estamos falando algo relacionado à matemática, sobre gráficos. Poxa, Wilson, mas o aluno do 2º aninho, talvez ele não saiba o que é um gráfico. Nós mostramos para ele, explicamos em inglês e despertamos nele a vontade de buscar mais conhecimento em relação a um gráfico. Então, ele monta o gráfico dele, nós vamos discutindo em inglês, como falamos, a linha de baixo, os números, as cores, a porcentagem, o ano. Então, ele consegue aprender, adquirir esse conhecimento rapidamente, novinho, coisa que ele falaria em um gráfico quando tivesse 20, 30 anos de idade. Com 9 anos ele já aprende. E simples, fácil e o mais importante, gostoso, que é o que interessa de fato, a aprendizagem. Eu não disse que seria uma aula de inglês aqui hoje, hein? No espaço reservado ao Colégio Plus? Bom, para você saber mais detalhes, é muito fácil. Basta entrar em contato aqui com a Secretaria do Colégio Plus, tá bom? Já que nós estamos em uma aula, tem como a gente mostrar aqui como que funciona na prática para o pessoal em casa entender mais ainda do que nós estamos falando? Vamos lá, professor. Com certeza. Toda a nossa sociedade barretense já sabe que a escola, o nosso Colégio Plus, ele investe maciçamente em tecnologia e a cada ano que passa nós estamos ficando mais tecnológicos. O que nós trouxemos esse ano de diferente? Tanto para o nosso projeto bilíngue quanto para as turmas regulares também aqui da escola. Esse daqui se chama Google Home Max. O que é exatamente? É um aplicativo, é um assistente do Google que ajuda as crianças a quebrarem o gelo. Porque algumas crianças, às vezes, quando vêm fazer aula conosco, eles são mais tímidos. Então, às vezes, eles não querem conversar, não querem falar inglês com o professor diretamente. O que você faz? Coloca para falar com a máquina. Então, por exemplo, você quer perguntar que horas são. Você chega e faz daí esse comando. Ok, Google? What time is it? It's 9:22. Então, olha só, 9h22. Então, eu mostro para o aluninho como fazer o comando. Ele vai lá e conversa com a máquina, porque ele tem a impressão que ele não está falando inglês com ninguém. E, de fato, é uma máquina. Então, ele começa a conversar com o aplicativo, com o assistente, e quando você menos espera, ele já está perguntando what time is it para o amiguinho, quantos anos tem o outro amiguinho, tudo em inglês. E, por exemplo, quero falar sobre o tempo, quero saber o tempo. Então, eu pergunto, hey, Google, what's the weather like today? In America today, there will be thunderstorms with a forecast high of 27 and a low of 20 degrees Celsius. Olha só, então nós Right conseguimos... now, it's 23 and cloudy. Olha só, nós conseguimos saber a temperatura, como está o clima naquela região na qual nós estamos inseridos. Então é interessante porque você faz com que o aluno desperte, ele
queira se comunicar, falando com o aplicativo, com o assistente, e depois trazendo isso para o calor humano. É muito interessante. Então, um recadinho para vocês agora. Olha só. Hey, Google. How do you say, the bilingual program is amazing in Portuguese? In Portuguese, that's. O programa bilíngue é incrível. É incrível mesmo, pessoal. Vem fazer uma visita para nós, venha conhecer a nossa abordagem diferente. Muito bem. Gostou? Eu adorei. Eu tenho certeza que o apresentador aqui e também o meu cinegrafista, o Jorge, Jorge, aprendeu um pouquinho também hoje, né? Que bom. Olha, nós ficamos realmente muito felizes de estar aqui hoje, batendo esse papo contigo, e eu tenho certeza que muitos pais que estão assistindo essa programação agora estão realmente satisfeitos por saber que seu filho, seus filhos estão aqui no colégio. Parabéns para vocês. Agradeço pela presença, muito obrigado pela oportunidade, Odilson. Se sempre tiver alguma dúvida, saber algo novo, venha falar conosco, que nós temos novidades todos os dias, every day. Todo dia. É isso aí. Este foi o professor Wilson, professor de inglês, aqui no Colégio Plus.